Não podias ir para a Red Light District. Exatamente, ele basicamente disse-me para eu ir, estar à vontade com o tempo lá, mas não perder o meu ordenado todo no Red Light District. Só perder um bocadinho, portanto. Só um bocadinho. Só um bocadinho, ok. Um bocadinho. Aí, se vais a Amsterdão tens de conhecer o Red Light District. Exato, exato. Mesmo que não seja conhecer a fundo. Conhecê-lo por dentro e tal. Exato. Pá, andar lá para algumas ruas, mas também não abusar. Não, pá, isto agora perdeu completamente a fluidez. Tudo, já não há fluidez, já foi só ok. Pessoal, olha, wrap it up, você, pronto. Foi fixe. Até a próxima. Não, mas eu também estava a falar da questão dos empregos. Eu já trabalhei em vários sítios lá. Pronto, isso também um bocado de acordo com a flexibilidade que eu tenho de horários e tudo. Eu já trabalhei em alguns sítios, eu comecei por trabalhar em entrega de jornais à noite, que era um bocado complicado e tenho algumas histórias, por exemplo, havia aquilo basicamente... Só uma questão, como é que tu fazias a entrega de jornais? Aquilo basicamente vais para um armazém às 2 da manhã, os jornais estão a acabar de chegar porque foram impressos de noite, não é? Tu pegas na tua scooterzinha elétrica, carregas a scooter com 200 ou 300 jornais, vais fazer as rotas. Caraca, como é que é possível de uma scooterzinha, tipo... Aquilo basicamente, à frente tens um suporte para dois caixotes onde levas jornais e atrás tens mais 2 caixotes onde levas jornais e em algumas delas ainda conseguias levar na traseira, tinha tipo uma grelhazita onde podias pôr jornais e depois pôr corda à volta para aquilo não se soltar. Chegaste a levá-los nas pernas? Encomendas. Um gajo uma vez pediu uma encomenda web pesada, não faço a minha ideia o que aquilo era, vinha no site. Tipo, mas aquilo também fazia encomendas, não era só jornais? Ou... Os gajos também tinham uma parte de encomendas. Ok. E basicamente aquilo eram ainda 10 caixotes e eu ia quase com as pernas de fora na scooter, que mal não aguentava. Mas pronto, e às vezes a meio das rotas até ainda pegas em mais jornais porque os que trazes do depósito não chegam. E pronto, e era assim. O problema era que também quando estava a chover tinhas que preparar os jornais e metê-los em sacas de plástico e depois já não te cabiam tantos jornais e depois tinhas de estar a abrir e fechar sacas de plástico. Às vezes estava a chover mais uma vez e tu tinhas jornais super molhados que já nem os conseguias pôr na caixa de correio sem eles se desfazerem, sendo assim, é um trabalho muito mau. Eu soube a definição de um trabalho mau quando trabalhei lá, de certeza que há trabalhos piores, mas pronto, também não ia muito de encontro com a faculdade e etc, porque aquilo era das 2 às 7 da manhã e depois de manhã uma pessoa praticamente não tinhas. Então acabei por desistir, mas eu tenho algumas histórias engraçadas de lá. Uma delas, por exemplo, muitas vezes o António fazia as mesmas rotas que eu, então das duas uma, ou íamos os dois e pegávamos em 2 scooters, ou às vezes íamos os dois na mesma scooter e um ficava a distribuir a pé enquanto o outro ia fazendo o resto das ruas. Nunca fizeram nenhuma corrida de scooters? Já. Bastantes vezes. Quando íamos com as 2 scooters íamos a sapar, mas havia sempre uma que dava tipo 38 km/h e a outra só dava 30, então um de nós começava a ficar muito para trás e depois o outro travava para esperar. Para pôr em contexto, o António é o rapaz com quem eu estou a viver, eu fui com ele para lá e estou a viver com ele neste momento. Pronto, e havia um cliente que era o da Porta 56, que nós ambos testávamos, aquilo era na primeira rota ou no início da segunda rota, já não me lembro bem. Que o gajo, pronto, aquilo tem a rua principal e depois tem uma entrada para a casa, pai de 10 ou 15 metros toda em gravilha, o que até era fixe, que uma pessoa às vezes a sair de lá fazer uns driftzitos com a moto e não sei o que, pronto, mas uma pessoa ainda assim é divertido, não há ninguém na rua, também se caíres, ninguém te vê. E aconteceu, eu ia a falar com o António por acaso de fones, porque ele estava a fazer tipo, estava a ir para o depósito de jornais também porque ele ia pegar numa moto para me vir ajudar. E pronto, nessa de gravilha eu ia com a moto super carregada, estava a chover ainda para mais. Eu estou a guinar a moto para dar a volta, só que como o pátio do gajo e tudo era tudo em gravilha, a moto começa-me a descair para o lado, eu não a consigo agarrar, aquilo tipo, a moto já é pesada, já são para 200 kg. Sim, com os jornais com mais jornais em cima aquilo fica com 300 ou 400 kg. E a moto cai no chão, bem, eu saio, começo a tentar puxar a moto para cima, começo a puxar o acelerador, ela começa tipo, a mandar gravilha para todo lado, eu largo o acelerador, tento pegar pelo banco, estouro o banco da moto para fora
volto a meter no sítio e depois tipo, tento mais uma vez puxá-la pelo guiador, que era tipo, normalmente era mais fácil, só que sem querer meto a mão na buzina. Então estou à porta do gajo às 3 da manhã. Bem, enquanto isto ao António, enquanto isto me está a acontecer, partimos os dois a rir. Eu estou tipo às 3 da manhã a rir-me à porta de casa do gajo. Ele não chegou a sair de casa nem. E ele estava a caminho do depósito ainda de bicicleta. Não. Ai não, esse gajo não. Pronto, lá decidi tirar os sacos todos dos jornais da moto, levantar a moto, meter descanso, meter os jornais todos de volta. Foi complicado, mas lá se sucedeu. Chegaste a trabalhar com neve e assim? Com neve nunca cheguei, mas cheguei a apanhar gelo e a moto chegou-me a cair por causa do gelo. Jesus. Realmente é pesado, uma pessoa é assim que acaba. Tive outra também muito interessante, que foi uma vez que tive que fazer uma dessas entregas. Pronto, normalmente tu tentavas meter a encomenda na caixa de correio, se não coubesse tinhas que ir deixar à porta e mandar um SMS e não sei o que, avisar que entregaste. Para o cliente ou para para a firma, para a central, e a central é que depois avisava o cliente. Pronto, eu chego, tento meter na caixa de correio, aquilo era um prédio, tento meter na caixa de correio, não entra, o gajo mora para aí no quarto andar sem elevador, uma pessoa sobe aquilo tudo, todo estafado, capacete. Tentar meter aquilo pela caixa de correio que o gajo tem à porta também não entra. Bem, mas mais uma vez, 4 da manhã e estou eu a fazer grande barulheira a tentar meter a encomenda na porta do gajo. Nisto o gajo abre a porta, what do you want? E eu fico tipo com a encomenda ainda presa na caixa de correio, tenho que a puxar porque aquilo já está encravado. E fico a olhar para o gajo, I just had a delivery for you, something like that. Portanto, agora vou ter de pôr legendas nisto. Pronto. Exato. E ele fica tipo um bocado assim, meio para lá, tipo, também eram 4 da manhã, estás a ver? Ok. E eu dou meia volta e passo. Aconteceram umas cenas fixes lá. Pronto, depois acabei por desistir desse trabalho porque não estava a dar também com a faculdade. E depois disso, o que é que fizeste? Entrei, pronto, a minha amiga conseguiu-me arranjar um trabalho que era num armazém, que basicamente o que nós fazíamos era tratar do RMA, que é tipo as devoluções e cenas assim. Aquilo basicamente tudo que era devoluções, e chegavam muitas devoluções, nós tínhamos que abrir todas as cartas, separar produtos bons de maus e depois no fim fazer scan aos códigos de barras. Aos códigos de barras dos invoices. Sim, eu percebo o que é que queres dizer. Basicamente dos produtos. Dos recibos. Dos recibos, pronto. E pronto, escrever-se o que é que estava mal, o que é que estava bom nessa encomenda. Então isso era um trabalho fixe, nós também éramos 11 ou 12 gajos a trabalhar lá, portanto também aí já tinha mais flexibilidade de horário. Dinamarqueses? Ou... De tudo. Dinamarqueses não havia, só os nossos patrões. Na minha equipa era a minha amiga búlgara, eram 3 ou 4 italianos, uma francesa e pá, eu mais. Já não me lembro do resto, mas não interessa também. E pronto, e às vezes também empacotávamos encomendas e não sei o quê, mas aí era fixe porque já tinha um bocado de flexibilidade de horários, porque se eu tivesse que estudar para um exame, alguém da outra equipa não tinha e nós jogávamos um bocado com isso. Claro. Essa empresa entretanto acabou por dar alguns problemas. Tinha uma empresa-mãe que mandava neles e a empresa-mãe não queria mais pessoal contratado e cenas assim. Pronto, acabei por ficar sem trabalho, mesmo quando vim no verão, foi fantástico. Foi um bom timing, Foi um bom timing. Eu lembro fantástico. Mas foste vir cá uma semana e acabaste de ficar... 1 mês e meio, basicamente. E quando voltei para lá, nos primeiros 2 meses não consegui arranjar nada, mas fui mandando currículos e por acaso estava a jogar CS e a minha amiga manda-me um site que tem propostas de emprego que eu não fazia a mínima ideia que existia porque é da outra faculdade. Mas uma cena que eu não tinha qualificações nem de perto para entrar naquilo, só que ela é tipo, é de programação, ele deve perceber, manda, estás a ver? Só que pronto, eram tecnologias com quais eu nunca tinha trabalhado nem nada, mas foi fixe porque descobri esse site e comecei a procurar lá, ou seja, estava a jogar CS e sempre que morria ia para lá procurar. Encontrei 2 ou 3 cenas que me interessavam e mandei currículos. Uma delas, o último dia de entrega era aquele e eu mandei o meu e-mail às 11h30 da noite. Muito em cima, portanto. Muito em cima. 2 ou 3 dias depois responderam-me a dizer que gostavam de ter uma entrevista comigo. A minha entrevista foi basicamente num café, eles lá me pagaram um expresso, que lá custa 4€, mas era bom. Sabia expresso português pelo menos, portanto, e não fui eu que o paguei. Não sabia a água
Quando não és tu a pagar também é bastante melhor, não é? Sabes? Sim, é sempre bastante melhor, isso é verdade. E pronto, e acabei por ficar nessa empresa e é onde estou agora. Que também, lá está, tenho muita flexibilidade de horários porque como posso trabalhar remotamente e normalmente já tenho, tipo, eu tenho um site em que tenho as minhas tarefas definidas e basicamente vou completando as tarefas. No fundo, então aquilo que eu vejo daí é um bocado que isso tem uma flexibilidade enorme, pelo menos tipo, nos empregos que vais encontrando, tipo, ou pelo menos, provavelmente tiveste sorte, se calhar, sim, também, não tive sei, muita sorte, porque a maior parte do pessoal que eu conheço de português e não sei o quê, trabalham em limpezas ou a lavar pratos e assim, e aí não tens muita flexibilidade de horários, aí sim, tens que ir trabalhar às 5 e sair à meia-noite e trabalhas às 5 e sais às 2 da manhã. Sim, exato, lá está. Também estás com programação, é uma coisa que como não precisas estar num espaço físico para estar a trabalhar, tens sempre mais. Mas é bom, e sei lá, em termos de contrato, uma das coisas que eu acho é que aqui em Portugal, não acho que sou eu, acho que é um bocado a minha opinião geral, é que o trabalho é um bocado, acaba por ser muito precário e muito, muitas vezes tu não tens contrato, ou é que são coisas feitas por debaixo da mesa, ou os salários são muito baixos. Tu nesse sentido, se já tiveste algum problema ou achas... É assim, eu não tive problema nenhum, todas as empresas com quem trabalhei tive contrato direitinho e tudo estabelecido quanto é que ia receber por hora ou por rota no caso dos jornais, mas cheguei a ter propostas de trabalho completamente indecentes, mas normalmente não é por parte de patrões dinamarqueses, normalmente é por parte de patrões ou árabes ou muçulmanos que têm aqueles kebab shops e não sei o quê. Eu cheguei a receber uma proposta que o gajo queria-me pagar 2.000 coroas, que é cerca de 260 euros, 268 acho eu, pagar 268 euros, comigo a trabalhar supostamente 5 horas por dia. Por todos os dias? 5 dias por semana e às vezes trabalhar os fins de semana também 12 horas. E eu virei-me para o gajo e disse: olha, desculpe, mas o trabalho que eu tinha antes, eu estava a tirar 13 euros por hora, fazia 40 horas por mês, ou seja, 10 a 12 horas por semana, e tirava muito mais dinheiro do que o que vou estar a tirar aqui e trabalhava muito menos. Portanto, é assim, não me parece que isso seja uma boa proposta para mim. Exato. Portanto, acabei por dizer que não, embora estivesse sem emprego e estivesse à procura de emprego, mas preferi ficar mais algum tempo à procura de emprego, porque também felizmente podia ter a ajuda dos meus pais nessa altura. Preferi ficar mais um bocado à procura de emprego e arranjar uma coisa em que eu gostasse de trabalhar e que não fosse explorado, do que arranjar esse e depois deixar de ter tempo para andar à procura de outros. Percebes? Exato, e efetivamente era uma coisa muito precária mesmo para tu gerir as tuas coisas, a tua casa e essas coisas, porque os custos de vida não são muito mais altos, mas ainda são um bocado mais altos. Ou seja, tu com 200 e tal euros não era possível sequer... mesmo recebendo o subsídio do Estado, que ia ser 600, ia ficar com 800. Claro. Estava bem, só que estava a trabalhar muito mais do que o dinheiro que estava a receber. E nem sequer fazia sentido com a percentagem de diferença de dinheiro por hora. Exatamente. Que segue bem no Dinamarca. Lá, o ordenado mínimo normalmente ronda entre os 11 a 13 euros por hora. Portanto, ou seja, eu lá ia estar a fazer cerca de 3 ou 4 euros por hora, era ordenado português. Acho que... Preto verde. Sem piadas racistas. Piadas racistas. Não, eu acho que nem chega quase a 3 euros por hora, sinceramente. Depois depende da quantidade de vezes que ias... Porque depois outra coisa que o gajo queria era que fosse de entregas, não é? Eu ia ter uma carrinha, aquilo era um kebab shop e eu ia entregar as comidas à casa do pessoal. Só que eu estou ok com esta proposta se realmente for só fazer isto, mas depois o gajo começou, e às vezes quando não houver tanto movimento vais ajudar na cozinha a lavar prato. Amigo, é assim, eu quando vou fazer um emprego eu desempenho uma função e é para o que sou contratado e já é mau o dinheiro que estou a receber, se tiver que fazer essas funções, é assim, eu se no emprego em que estou o patrão me vier dizer, olha, precisas de fazer mais isto e mais isto e mais isto, eu faço, com gosto, porque sei que estou a receber pelo que estou a fazer, percebes? Agora, num sítio em que já estou a ser explorado... Não quero ser ainda mais explorado. Exatamente. Como dizer, quando te enrabam, tu gostas de te agarrem nas mamas. Exatamente, eu gosto que me deem um beijinho antes de me enrabarem. Ou então, como o meu pai diria, para filho da puta e meio. Portanto... Não, mas é uma questão, isso é uma questão interessante.
Pronto, lá está, tens as duas faces da moeda aí. Mas, mais uma vez, e reforçando a ideia, contratos com dinamarqueses são sempre certinhos e eles nunca fogem porque eles têm muito medo das finanças lá. Olha, uma das coisas que eu me apercebi por aquilo que tu me foste dizendo é que eles têm muito medo desse género de coisas, das finanças e disso, mas também ao mesmo tempo têm um retorno muito maior por fazerem as coisas legalmente. Tipo, sei lá, por exemplo, nós aqui... tal, eu tenho que ter o IRS. O que acontece é que eu estive a descontar um ano inteiro e se for preciso no final do ano ainda vou ter de pagar mais ao IRS. Se eu hoje precisar de ir às urgências, eu chego lá e pago só 25 euros, pago logo 25 euros de entrada. Só 25 euros. Parece que estás na Dinamarca a trabalhar. Caralho! Epá, mas lá está, e o que tu dizes, se tens saúde, se tens essas coisas todas de borla, claro que compreendo porque é que eles têm esse medo de estar a falhar com as finanças e com o Estado, claro. Eles não nos falham. Em termos do ambiente, a parte ambiental e a estrutura da cidade e assim. O meu patrão no outro dia disse-me que eles têm uma lei qualquer que por cada X metros quadrados de cimento, vamos dizer, não é? De cidade em si, tem que ter X metros quadrados de espaços verdes. E é por isso que tu estás na cidade a andar no meio de lojas e de nada tens um parque de 1 ou 2 km quadrados ali no meio. E eu, para mim, isso é uma das boas coisas da Dinamarca, que é o facto de estás a andar em cidade, mas nem te apercebes. Eu, por exemplo, se sair às 8 ou 9 da noite na escola, que normalmente já está de noite no inverno lá, tu vês coelhos a andar à volta da faculdade e tu ficas tipo, o que é que se está a passar aqui? Tipo, porque é que há coelhos aqui? E às vezes eu cheguei a estar a ir para os jornais, a ir trabalhar e no caminho para o depósito eu passo numa estrada de bicicletas, que nós lá gostamos de chamar as autoestradas de bicicletas, que é quando só há estrada de bicicletas e não há mais nada à volta. Basicamente aquilo tinha traseiras de casas, não é? Jardins de casas, e do meu lado direito era, dependendo do sentido que eu vou, era mato, pronto, floresta, por assim dizer. E eu cheguei a ver veados e... Então realmente tenho muita dedicação nesse sentido da natureza. Uma das coisas que eu senti lá foi que os espaços, primeiro que ele tinha imensos espaços verdes. Sim. E depois havia uma passagem muito rápida do que era cidade-centro para subúrbios. Tipo, tu tens um sítio com prédios, com igrejas, com cenas enormes. Prédios, sim. Não é nada e o enorme não é nada propriamente enorme. Tipo, eu acho que não vi lá nenhum prédio com mais do que 3, 4 andares. Não. Depois tens aquele edifício da publicidade que é grande e pouco mais. Mas tu estás a andar, eu lembro-me de uma das tardes, estive a andar por lá e de repente eu tenho tipo prédios aqui à minha volta, tenho tipo um Lidl e no passar de um cruzamento, literalmente, tipo casinhas baixas, mesmo baixas, e é tipo todas as casinhas iguais. Yeah. É tudo subúrbios, é tipo, nesse sentido, e depois é essa coisa, tipo, tem imensos espaços verdes, tipo, tu vais a por essas estradas de bicicleta e tens, pensei corvos, eu adorei ver corvos, eu acho que nunca tinha visto, tipo, eu estranhei quando fui para lá. Eu também achei estranho porque eles andar parecem pessoas, eles parecem pessoas a andar e parece que estão a julgar enquanto tu andas, que é bastante interessante. E pronto, eu acho que isso é importante, porque eu acho que aqui nós não temos assim tantos espaços verdes quanto isso. E mesmo, por exemplo, tu vais aqui ao parque da cidade e ok, vês uns coelhos e assim, mas não tens uma diversificidade. Não tens uma diversidade animal tão grande como tens lá. Pode também ser do tipo de clima e os animais que vivem lá gostam mais de se mostrar para as pessoas. Gostam mais de se... Mas é mesmo assim, tipo, tu estiveste em Odense, mas basta ir 10 km mais acima, por exemplo, começas a ir para zonas ainda mais rurais e tu estás a andar pelo meio das autoestradas de bicicleta e estás a ver renas, estás a ver, sei lá, cães e gatos não se costuma ver muito abandonados, não, rafeiros, sim. Não é muito costume deles, mas esse tipo de animais mais de grande porte, tipo renas, veados, búfalos ver lá, vacas e assim, vacas vês, muitas. E cavalos? Cavalos também há imensos, é verdade. Quer dizer, eu por acaso não, como na altura também fui à Holanda
Não sabes em qual dos sítios é que estes animais ficam de comboio, exato, é tudo muito idêntico, então eu não me lembro-se do... Porque eu lembro que havia campos, em todos eles havia tipo imensos campos enquanto vais no comboio. Só que sei que um deles tinha imensos cavalos e o outro não. Também tinha imensos animais. A Dinamarca, eu acho que em termos disso, por exemplo, o Gonçalo que está na Holanda, e se calhar vai ser um dos teus próximos podcasters. Talvez. Ele está na Holanda e sei que ele vê muitos cavalos, ele até vive numa casa em que os donos têm bastantes cavalos e tudo isso. Eu na Dinamarca sei de sítios específicos onde há cavalos, mas não é uma coisa que talvez seja muito comum veres assim tão naturalmente. Pronto, pá, tipo, no fundo é isto. Eu quis fazer este podcast contigo porque achei que era super interessante o facto de tu teres tomado essa decisão. É a diferença, porque quando eu lá fui eu senti muito a diferença que havia entre, sei lá, mesmo o lixo. Não há lixo na rua, não há lixo no chão, não há, sei lá, no pior bairro dos Odense era tudo muito limpinho, era tudo super limpo. Tu nunca vias esse lixo, nunca vias essas coisas todas no chão. As coisas são todas super organizadas. Não há propriamente nada a degradar-se, não se vê animais abandonados, não se vê assim tantos sem-abrigos quanto isso. Eu acho que não vi nenhum, sinceramente, mas não estou lá todos os dias, por isso é que eu digo assim tantos. Pronto, e depois de te ouvir a falar e da gente conversarmos os dois, eu senti imenso que era super interessante partilhar isto com as pessoas e acho que fizemos um bom trabalho. Acho que sim. Principalmente tu, porque foi uma conversa um bocado unilateral, mas era o pretendido. Olha, foi um prazer para ti estar aqui. Exatamente. Obrigado por falares por mim, eu já estou farto de falar, eu não tenho mais água, ainda para mais. Produção, portanto, dá só 5 minutos, já para a câmera de gajos. Exatamente. Não, mas é isto, pá, pronto, espero que gostem. Uma das coisas, isto está-me a irritar, desculpem. Isto é muito profissional, mas... Olha, acho que a tua câmera se está a mexer. Eu também acho que sim. É automático. É automático. Não, mas... Olha, é que eu estava aqui, estava a bater meio... Não, pá, antes de mais, peço-vos desculpa pelas falhas, porque houveram aqui várias falhas. Uma das falhas foi a ficamos sem luz, eu esqueci-me que eu podia ligar à corrente. E depois os cortes a meio foi uma coisa priceless. Faz parte. Foi o primeiro, é o estilo de podcast. É um podcast com cortes. Com cortes. Ok? É chique. Deal with it. Pronto, pessoal, é isso. Espero que gostem, façam like, partilhem e pronto, provavelmente haverá mais. Comentem lá em baixo. Acho eu. Se o YouTube ainda não mudou outra vez. Então agora está no YouTube. Agora é em cima. Se calhar é só pós do Patreon neste último vídeo. Ainda não tenho Patreon, não tenho página no Facebook, não tenho nada disso. Eu tenho PayPal, por isso se quiserem para mim, à vontade. Vou deixar aqui o link, o e-mail do PayPal dele. Se quiserem façam-lhe algum donativo para ajudar as crianças em África ou ele a sobreviver na Dinamarca. Vai ser uma decisão que eu deixo a ele e espero que vocês também. Obrigado. Nem me cumprimentas. Era o profissional. Tá. Foi bom, Chico.